em visualizar a livre negociação no caso do direito do trabalho. Porque a pessoa, se está numa situação de vulnerabilidade, que é a maioria dos trabalhadores, ela vai aceitar a flexibilização de seus direitos. Olá, estamos aqui hoje para falar de um dia muito importante. Dia 1º de maio, temos uma ACEDOC especial, um podcast da ACEDOC especial, em virtude do feriado, né, do dia 1º de maio. Nós estamos aqui, então, como curso de Direito. Eu sou a professora Mariana Maranhão, professor Joy, e a nossa egressa do curso de Direito, a advogada Rafaela Goulart, que está aqui conosco para refletir um pouquinho sobre esse dia, né? Dia 1º de maio. Por que do feriado? O que aconteceu? São vários fatos que nós vamos conversar com vocês aqui hoje. Então eu vou começar com o professor Joy, né? Só fazendo uma pergunta. O que aconteceu de tão importante no dia 1º de maio? Boa tarde, professora Mariana. Boa tarde aos espectadores. Historicamente, o 1º de maio, né, foi marcado aí pela grande greve que aconteceu em Chicago, em 1886, onde os trabalhadores reivindicavam ali nada menos que a jornada de trabalho de 8 horas. E teria sido uma greve violenta, né, uma reivindicação marcada pela violência, e diante disso costumou-se a comemorar esse dia como dia do trabalho, dia do trabalhador. Muito interessante isso. Então, é um fato internacional, né? Sim, com certeza. Então, quando a gente pensa nesse fato internacional, até curiosamente pesquisando um pouquinho sobre a data, eu verifiquei que não é uma data só no Brasil, são cerca de 80 países que comemoram essa data e muitos deles são feriados. E aí agora eu vou falar uma perguntinha aqui para a Rafaela, né? O que aconteceu no Brasil dia 1º de maio que confirmaria essa data do nosso feriado nacional? No dia 1º de maio, aqui no Brasil, em 1943, nós tivemos a promulgação da consolidação das leis trabalhistas, né, a nossa CLT, que foi o grande marco histórico no direito do trabalho. Até então, nós tínhamos leis escassas a respeito do direito do trabalho. Dia 1º de maio de 1943, então, a gente tem o nosso primeiro apanhado de leis trabalhistas. É muito bom, então, dia 1º de maio, para todos nós, né, que estamos nesse feriado, né, vamos curtir o feriadão, tem que lembrar que é o dia da CLT, então é o dia da consolidação da legislação trabalhista, é também dessa data. E, só curioso, o feriado no Brasil começou a partir da CLT ou já que tinha acontecido antes? Não, ele aconteceu antes, no governo do Arthur Bernardes. Foi promulgado o decreto em 1924, começou-se em 1925, foi quando começou-se a chegar a história do direito do trabalho, as reivindicações do direito do trabalho aqui no Brasil. O Arthur Bernardes já enfrentava no governo uma certa pressão com reivindicações. Então, em 1924, ele publica o decreto que a partir de 1925 aquela data seria o Dia do Trabalhador. Muito interessante isso aí, você falando, como eu sou professora, não sou de direito do trabalho, gente, eu sou de previdenciário e direito internacional, sempre me vem à mente a OIT, né? Que a OIT é de 1919, logo no fim da Primeira Guerra Mundial, quando criou-se a Liga das Nações, criou-se também a OIT. Então a OIT provavelmente foi a grande propulsora dessa ideia do Dia do Trabalhador, dos direitos do trabalho em âmbito internacional. E o Brasil faz parte da OIT desde então, né? E é importante a gente refletir, então, sobre esse Dia do Trabalho. Agora, professor Joy, de uma forma para quem não é aluno do direito, porque aqui vai ter gente de todas as áreas. Muitos são professores. Quais são os principais direitos do trabalhador no Brasil? Sim. Antes, pedir licença só para fazer um adendo com relação à OIT, só tocou num ponto interessante, que a legislação trabalhista, na verdade, ela veio como uma forma de controle ao bloco socialista. Foi uma maneira que os estados liberais encontraram meio que de acalmar, né, os ânimos que decorriam ali, né, da luta de classes, da Guerra Fria, enfim, né? Então a OIT tem esse papel exatamente pós-Revolução Russa, né? Revolução Russa em 1917, a Organização Internacional do Trabalho em 19. Como a doutora Rafaela falou, né, os direitos trabalhistas antes da CLT, daí o nome, né, Consolidação das Leis Trabalhistas,
A CLT não criou as leis trabalhistas, ela fez uma junção e uma renovação de vários direitos que já haviam, né? Nós temos leis trabalhistas de muito antes, né? Da década de 30, enfim. Então, os principais direitos trabalhistas, historicamente falando, vem exatamente da questão de limitação de jornada de trabalho, né? Como a gente falou no início, das 8 horas diárias, a questão do salário mínimo, também é uma norma bastante antiga, e as normas de segurança e medicina do trabalho. Então a gente poderia colocar essas 3 vertentes, né, com relação aos principais direitos trabalhistas. 13º, né, salvo engano, na década de 60, 62, parece que é a lei da gratificação natalina, que na verdade era algo que vinha do costume, não havia uma lei em especial. Era um presente de Natal. Era um presente de Natal. Tanto é que os Estados Unidos hoje eles chamam de abono de Natal, né? E as empresas pagam se quiser. Só que na verdade é algo tão arraigado na cultura, tão consolidado, que ninguém deixa de pagar. E no Brasil a lei veio regulamentar uma situação semelhante. Então assim, são diversos direitos, né? Aí depende da categoria, depende das condições de trabalho, mas em linhas gerais seriam esses grupos aí que a gente colocou. Então, da jornada, que a ideia é de 8 horas, do salário mínimo e segurança e medicina do trabalho. Segurança e medicina do trabalho. Que tem a ver com vários temas que estamos falando hoje em dia, como o NR01, que está em todos os lugares comentando sobre isso, né? Então, seria essa ideia toda do ambiente de trabalho que obedeça a segurança e a medicina do trabalho. Muito interessante. Rafaela, diante dessa ideia do salário, a gente sabe que no Brasil é assim. O patrão é até bom para a gente entender o lado também do patrão. Quando eu vou fazer uma peça lá trabalhista, uma inicial, ele ganhava 3 mil reais. Então, quase 2 salários mínimos. É só 3 mil reais que é o custo da empresa? Qual que seria, como que funciona tudo isso? O custo da empresa ele vai variar de acordo com a classificação da empresa, qual o enquadramento dela. Mas a gente estima aí que o empregado ele custa mensalmente em torno de 30% a 40% a mais do que o real salário ali que ele está recebendo, justamente por conta dos encargos. E a gente tem que considerar nesses encargos também o FGTS, 8%, também a contribuição social, as férias remuneradas, se a gente diluir, também aumenta o valor do salário, 13º diluído também aumenta o valor. Então, a gente cresce muito o valor do salário em si quando a gente considera todos os encargos que vão sendo acrescidos. Certo. Então, é 8% do FGTS. 8% do FGTS. Ainda tem 1/3 de férias, né? Que você ganha as férias e ganha a mais. 1/3 a mais. Tem a questão do 13º, que não era lei, virou lei. Sim. As contribuições previdenciárias, que aí é um ponto, que já falando um pouquinho da minha área, né, do previdenciário, muita gente fala assim, o INSS vai falir porque só os meus 14% que é descontado do meu salário não sustenta. Gente, a gente tem que entender que a empresa ela paga 20% a mais. E do empregado, inclusive, desconta, né? E do empregado desconta os 14. Se o que tem aquela tabelinha, né? De 7,5, 9, 12, 14. Mas o 14 seria a alíquota máxima da parte do empregado. A empresa paga 20% a mais. E pensando em medicina e segurança do trabalho, ainda tem o GILRAT, né? Que é 1, 2 ou 3%. Então, gente, só de contribuição previdenciária num vínculo de trabalho aqui, nós temos 23% dependendo. Ou se tiver ainda agente nocivo, pode chegar até mais, né? Porque é 6, 9 ou 12. Gente, se você pensar que do lado do patrão não é barato mesmo, não. E nós ainda temos o custeio do Vale Transporte, que parte vai ser deduzido. As condições que estão estabelecidas em convenções coletivas também da categoria, às vezes acrescem. Vale alimentação, assiduidade, produtividade, isso depende do que está previsto na CCT da categoria, né? Então a convenção ainda pode estabelecer direito. Foi uma boa pergunta. Tem algumas empresas aqui em Anápolis, do DAIA, que eu escuto que o vale alimentação é bem alto. É a categoria da convenção que estabelece o valor de vale alimentação? Cada categoria de empresas e a categoria de empregados tem o seu representante sindical, né? A gente tem uma unicidade sindical, então na localidade um sindicato representa aquela categoria e aí eles vão negociar tanto os benefícios quanto as regras ali para o trabalhador
de acordo com a categoria em que ele se encontra. Então, provavelmente, esses trabalhadores têm na convenção coletiva um valor maior de vale-alimentação. Porque eu escutei, até era um imigrante que eu atendi, um venezuelano, ele falou, não, meu vale-alimentação é 850. Eu falei, gente, é um valor considerável, quase meio salário mínimo, né, Sim. de vale-alimentação. Aí eu fiquei curiosa, porque eu falei, deve ser a convenção coletiva deles que tem esse direito. Professor Joy, tem mais alguma consideração sobre esses direitos, mas pra gente já pensar na reforma trabalhista, e já tem muita coisa pra gente falar sobre esse dia do trabalho, né? Então, falou-se tanto nesses últimos anos, né, de reforma trabalhista. O que foi essa reforma? O que aconteceu? Qual foi o objetivo dessas mudanças legislativas? Foi a primeira vez que a gente teve lá desde 43, que já que a CLT, essa consolidação foi em 43, o que aconteceu? Na verdade, vou voltar um pouquinho no tempo. Essa questão já existe um movimento de flexibilização das leis trabalhistas. Como eu falei, o direito do trabalho ele veio com um viés de evitar a revolução socialista. De certa forma, foi a maneira que os países capitalistas encontraram, porque as lutas sindicais eram muito sangrentas, né? As greves, as reivindicações não aconteciam da maneira pacífica que acontece hoje. Então, esse é o primeiro contexto. Então, o Estado capitalista nunca viu com bons olhos a legislação trabalhista. Ela já surge nesse sentido. Isso aqui é uma maneira da gente acalmar ali o outro lado para evitar que o socialismo cresça, que o comunismo se espalhe. Basicamente era isso, né? A gente está falando, só professor de Direito Internacional, Guerra Fria foi uma polarização mundial absurda, né? Nunca, talvez na história da humanidade, teve uma polarização tão grande, um mundo dividido em dois blocos. E nós estamos voltando, talvez, para um contexto novo, né? De uma nova Guerra Fria. Uma nova Guerra Fria, exatamente. Então, ele vem desde a década de 90. Inclusive, o Mozart Vitor Russomano, que é um dos autores do anteprojeto da CLT, ele fala disso, né? Eu li alguma coisa dele da década de 90, que ele já se preocupava com essa flexibilização que poderia representar uma desarticulação do direito do trabalho. Então, desde a década de 90, vem leis trabalhistas que já vêm flexibilizando. Exemplo, banco de horas, jornada parcial. Então, é um movimento que já vem de muito tempo. O governo Bolsonaro, que foi o contexto político onde aconteceu a reforma trabalhista, que, diga de passagem, não foi de todo ruim. Tá? A gente tem que entender que tiveram coisas boas, coisas não tão boas, mas o objetivo é diminuição de custo da mão de obra. Como a doutora falou aqui, né, existe um custo absurdo. E sem falar de custos indiretos, com segurança e medicina do trabalho, com uma série de outras situações de risco que o empregador efetivamente vive. É muito difícil ser empresário no Brasil, isso é fato, né? Então essa reforma trabalhista, ela vem com essa pegada, né? Talvez não de retirar direitos trabalhistas de uma forma deliberada, mas a intenção, pelo menos declarada, é de adequação, né? De manutenção dos empregos, que para evitar situações de desregulamentação efetivamente, situações aí de precarização, né, que é um outro assunto muito sensível. Então ela vem nesse sentido. Tivemos avanços no âmbito do direito processual do trabalho, tivemos retrocessos no âmbito do direito material do trabalho, mas assim, eu como advogo tanto o empregado quanto o empregador, eu vejo que não é o monstro que pintaram, né? A gente tem que analisar. Teve coisas boas, muito boas, e coisas muito ruins, enfim. Mas a pegada era essa, né? De flexibilização, de diminuição do custo de mão de obra. Certo. Então, diante do contexto, e aí você falando isso, eu já lembrei de um outro tema que tem que se falado muito, que eu uso até na área do direito internacional, que é a ideia do controle de convencionalidade, né? Que as convenções da OIT resguardam alguns direitos básicos que alguns estão afirmando que a nossa reforma trabalhista teria descumprido essas convenções da OIT. Mas, diante do contexto de guerras frias, né, que hoje não é mais guerra necessária, estamos tendo guerra no mundo, mas não no Brasil. Rafaela, você advoga mais para a empresa ou para empregado? Eu advogo mais para os empregados. Advogo também para empresas, mas mais para empregados. Na realidade hoje, um empregado no Brasil, o custo dele a gente acabou de falar que ele é alto.
essa concorrência no que diz respeito ao mercado da China, olha a guerra do Trump com a China, tudo é made in China, né? Você acha que o Brasil consegue, com essa legislação trabalhista, ter uma concorrência com um mercado internacional? A gente já começa na jornada de trabalho, né? A China varia em torno de 12 horas. Nós temos uma jornada de 8 horas diária, com no máximo 2 horas extras por dia. Então, o máximo que a gente poderia chegar ali seriam em 10. A gente já começa com uma boa limitação ali. E com os custos adicionais, a mão de obra sai muito cara, né? A nossa mão de obra não tem como competir em termos de preço, de valor, com a mão de obra chinesa, por exemplo, que é uma das mãos de obras mais baratas do mundo. E por isso o preço dos produtos fica tão competitivo, né? Porque a gente tem um custo de produção muito reduzido em razão da precarização do direito do trabalho. Houve um fato interessante, uma internauta recebeu uma roupa comprada na internet, na Shopee, e tinha um pedido de ajuda. Por favor, me socorra, estou sendo vítima de trabalho escravo. Dentro da roupa ali, da blusa. Caramba. E isso nos mostra que, às vezes, nós não temos a dimensão de como está sendo fabricado aquele produto que está chegando tão barato em relação aos nossos produtos, o porquê daquele produto custar este valor. Interessante. Porque provavelmente lá não tem nada desses direitos trabalhistas nenhum. E é interessante quando a gente fala da evolução, né? Quando eu penso Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, veio a OIT, vem os nossos direitos, a evolução dos direitos, chega em 43 no Brasil, que é um contexto do meio da Segunda Guerra Mundial. Gente tem que pensar isso. Eu falo muito para o aluno e para todo mundo. A gente não pode afastar a história nossa nacional do contexto internacional. E aí vem toda uma evolução, vem uma Guerra Fria, cai o muro de Berlim, acaba comunismo e capitalismo, então tecnicamente todo mundo é capitalista. E essa precarização do direito do trabalho, que já que as leis trabalhistas seriam uma forma de apaziguar, né, os ânimos, vamos te dar um pouquinho de direitos. E isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer. Por quê? Quando eu vou falar hoje de precarização do ambiente de trabalho, do mercado de trabalho, eu penso em vários fatores. Penso na questão da jornada, aí você falou, a gente trabalha 8 horas. Mas muitas vezes é mais do que 8. Né? Porque eu posso ter 2 vínculos de trabalho. Nada me impede de eu ter... Tem algum lugar que me impede de eu ter 2 vínculos de trabalho? Não. Os professores que o digam, né? Quantos professores a gente sabe? O pessoal profissional da área da saúde. Quantos profissionais da área da saúde muitas vezes trabalham 2, 3, 4 lugares? Né? Então é uma realidade que a legislação veio para proteger, mas ela acaba até alguma hora engessando as relações. E aí começa a surgir o tema que agora está na pauta, né? Que é a tal da pejotização. O que seria? Vamos falar um pouquinho, explicar o que é essa ideia da pejotização. Pode falar, professor Joy, primeiro. Bom, a pejotização, na verdade, é um fenômeno, né, que dentro de todo esse contexto que a senhora colocou muito bem, a queda do Muro de Berlim marca, em tese, né, o fim das preocupações do bloco capitalista. Né? Então, foi exatamente a partir daí que começa o movimento neoliberal, né, que hoje tem uma outra conotação, mas o neoliberalismo, na verdade, que seria um retorno, né, aos moldes lá do liberalismo clássico. E isso é muito interessante. Então, levando em consideração a situação do empresariado, essa precarização de outro lado, né, das relações de trabalho, mas ainda existe um custo muito elevado, buscam soluções nem sempre da forma mais lícita. Né? Então, o que seria essa pejotização? Eu contrato um empregado, né? E aí a CLT estabelece o que é o empregado, é aquele que trabalha de forma pessoal, subordinada, não eventual, sob a dependência do empregador mediante salário. E essa pessoa vai trabalhar com todas essas características, mas ele registra uma empresa, uma MEI, geralmente. Ele é um microempreendedor individual. Então essa pejotização, o que ela vai significar? Isso aí a jurisprudência dos tribunais trabalhistas tem demonstrado bastante. Não adianta o registro de uma empresa, né? Eu registrar uma empresa, eu me registrar como MEI, se a relação jurídica que foi estabelecida preencher os requisitos seletistas. Então, tem muitas ações judiciais reconhecendo, né,
no âmbito do judiciário trabalhista, reconhece, não obstante a existência de uma empresa devidamente registrada, reconhece o vínculo de emprego. Mas esse fenômeno da pejotização é exatamente isso, que é uma tentativa, né, de burlar, né? E aí é interessante, um outro aspecto, igual a senhora falou, o empregado ganha R$2.000. O custo dele vai chegar talvez a mais. Com a pejotização, a empresa consegue pagar um valor maior, só que é um valor que não tem encargos, que não tem 13º, que não tem férias. Então se for para ter o abono de Natal, ele mesmo vai ter que se dar. Exatamente. Porque ele não é um empregado, ele é o empresário. Ele é o empresário, né? E a princípio a pessoa até concorda, aceita, enfim, né? O que também não afasta a possibilidade do reconhecimento de vínculo, né? Porque como o empregado é hipossuficiente, né? A relação econômica é desigual, a lei vem para igualar essa relação econômica com normas, né? Mas se esse MEI, agora já colocando algumas situações, esse MEI trabalha para várias pessoas, aí fica mais difícil. Outra situação. É outra situação, né? Então nem... gente, não é porque todo MEI é burlar o sistema. E até é interessante a gente falar o que é o MEI, né? O microempreendedor no Brasil, nós temos legislações específicas, ele tem uma limitação de faturamento, porque ele não pode ganhar muita coisa, né? Porque pode ter um empregado apenas. Um empregado apenas, R$81 mil. 81, agora... acho que é 81, isso mesmo, 81 mil faturamento anual. Se eu dividir 81 mil por 12, dá menos do que, acho que dá... Em torno de 6 mil mais ou menos, né? 6 mil mais ou menos por mês. Então não são salários altos, mas também vai acontecer não só com o MEI, vai surgir outras situações, né? De empresa prestando serviço para empresas. Justamente até para diminuir os ônus. E também eu acho que é diluir a responsabilidade, né? Porque aí fica de empresa para empresa a situação. Um ponto que eu queria te perguntar, Rafaela, nesse contexto da pejotização, sei que você falou, advoga muito para empregado. Você tem visto muito essa situação? A pessoa trabalhava naquela empresa e sai e começa a ter uma pessoa jurídica? Se pode, se não pode? Me explica um pouquinho como que funciona. A pejotização, ela veio justamente na linha que o professor mencionou, de vamos tentar burlar as normativas de uma forma que saia mais barato, diga-se para o empregado que ele recebe um valor maior do que se ele fosse registrado. Porém, a hora que esse empresário sai daquela empresa em que ele estava prestando o serviço e ele procura um advogado, por exemplo, e o advogado identifica que ali estavam presentes as características do vínculo de emprego, ele vai acionar a justiça pedindo todas as verbas decorrentes de um contrato de trabalho, como se ele tivesse que ter assinado a carteira, né? E aí, inclusive, o valor dos encargos vão ficar muito mais altos, porque vamos dizer que você pagaria 2 mil a ele mais os encargos. Não, mas eu te pago 3, você faz a abertura do MEI e aí a gente faz um contrato de prestação de serviço. Quando isso cai na justiça, a justiça reconhece o vínculo, os encargos vão ser calculados sobre 3 mil, não sobre 2. Então nós vimos uma enxurrada de ações sobre pejotização caindo na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, nós temos um princípio muito interessante, né, que é a busca da verdade real dos fatos. Então, não importa o que está ali documentado, aquilo não é tão importante. O que importa mais é como que a relação se deu de fato. Então, nós temos tido sucessivas ações na Justiça do Trabalho reconhecendo o vínculo de emprego, mesmo com a abertura do MEI por parte do prestador de serviço. Só que agora nós tivemos uma suspensão desses processos pelo STF, porque a matéria agora está com o STF. É possível essa pejotização? Em que termos? Como que isso pode ser feito, né? O STF quem vai falar agora para nós se é lícito, se não é lícito, se eu posso fazer, de que forma eu posso fazer. Então, agora as ações vão ser todas suspensas se elas tratarem de pejotização. É interessante falar isso e é bom que a gente vai entrar um pouquinho na matéria de direito processual, né? Porque as pessoas que não são falam assim, mas por que isso chegou no Supremo, né? O Supremo cuida de direito do trabalho, porque a gente tem que entender que a justiça do trabalho é uma justiça especializada, que Goiás é o TRT da 18ª, né? 18.
E aí a gente entra na Justiça do Trabalho em primeiro grau, vai pro TRT, vai pro TST. Como que faz para chegar no Supremo? Por que chegou no Supremo? Me explica um pouquinho aí, professor Joy. É porque o Supremo, né, é possível o manejo aí do recurso extraordinário contra qualquer decisão que seja inconstitucional. Claro que é um recurso estreito, né, que tem requisitos muito, um rigor muito grande, técnico, para conseguir fazer um recurso dessa magnitude. Mas, por exemplo, um acórdão do TST, ele pode desafiar um recurso extraordinário, e aí ele vai parar no STF, né? Então esse tema da pejotização agora está lá no STF, ficou suspenso, eles vão analisar se é possível ou se não é possível essa situação da pejotização, se seriam todas as pejotizações seriam supostamente fraude, se não são. Mas eu acho que não vai ser tão simples, eu acho que vai ser alguma coisa com efeitos modulatórios aí. Vai estabelecer algumas regras, mas com uma margem, né? Sim. Dentro de cada situação, porque não tem como. É um campo muito amplo, né? E nós temos também, em matéria trabalhista, o STF ele tem uma tendência a ser menos regulatório, a ser menos fechado em relação às decisões do que o TST, do que a Justiça do Trabalho. O STF tem tido a tendência de flexibilizar mais a relação de trabalho, as normas, do que a própria Justiça do Trabalho. Então, a gente vem de uma corrente bem forte na Justiça do Trabalho do reconhecimento da pejotização, mas quando a gente olha para o STF, cabe uma grande dúvida do que será realmente relatado ali. De passagem, o que foi a questão da terceirização, né? Exatamente. A terceirização foi um tema que o STF flexibilizou, de certa maneira. Ah, é mesmo, tornou possível, né? É mesmo, é bom lembrar da terceirização que foi há... Quantos anos tem a decisão da terceirização? Tem uns... Ixi, agora só. Eu também não tô lembrando, mas já tem quase uns 10 anos, né? Mas é interessante essa observação nesse sentido, que ela não é uma especializada. Como a senhora falou, a Justiça do Trabalho é especializada. Sim. Ela está mais engessada com relação às normas e principalmente os princípios, né? Sim. Agora, no STF, é aquela história. Meio que pode... Constituição, né? É bem amplo. Pode quase tudo. Pode quase tudo. E pensando nisso, eu acho que até quando você colocou do princípio da busca da verdade real... Eu acho que os ministros do Supremo devem falar assim, gente, eu aqui, olhando para a Constituição, vou saber sobre busca da verdade real. Né? Então, assim, é muito interessante isso. E aí eu só vou colocar, para a gente já ir caminhando para o fim, eu lembrei de um tema agora relacionado à reforma, que muito se falou da questão das custas e honorários por parte do empregado. Porque no primeiro momento não, vai entrar na justiça, se você perder, você empregado, você vai pagar as custas e os honorários. Como que ficou isso? Pode comentar, Rafaela. Foi uma das matérias justamente que o STF julgou. Né? Nós tínhamos uma discussão ali porque a maioria dos empregados, não sei quantificar em percentual, mas a grande maioria se enquadra ali dentro dos benefícios da justiça gratuita, que na reforma trabalhista ficou o quê? 40% do teto da Previdência. Então, se eu ganho até 40% do teto da Previdência, eu sou o beneficiário da justiça gratuita. Então, só para falou de Previdência, eu já ligo minha cabeça aqui. 8.147 é o valor do teto. 40%, nós estamos falando de um salário mais ou menos até R$4.000. Menos de 4 mil, 3 mil e pouco. Aí presume-se a justiça gratuita. O TST veio e ainda ampliou um pouco, tem tido julgamentos dizendo basta a simples declaração do empregado de que ele é hipossuficiente, que ele vai ter a justiça gratuita concedida. E aí, olhando para essa concessão da justiça gratuita, como ficam os honorários sucumbenciais, os honorários periciais, se houve uma perícia, as custas processuais. Então, nós tivemos um tempo de bastante decisões divergentes, né? Até que o STF fecha hoje dizendo: se é beneficiário da justiça gratuita, os honorários de sucumbência periciais vão ficar suspensos até que a outra parte prove que a justiça gratuita não é devida mais, que ele saiu da condição de hipossuficiente. Então, na prática... o outro advogado vai ter que virar detetive, vai ter que buscar a vida. Na prática, os honorários de sucumbência para o advogado da empresa, na maior parte das vezes, não são executáveis. Olha, agora eu lembrei de um ponto.
cuidado com as redes sociais, né? Muito. Sim. Porque, olha, eu vou lá, Hoje- perco, tem assistência, justiça gratuita, aí eu perdi. Aí tá lá na praia. Aí tá lá na praia. O advogado vai lá. Olha, gente, então agora cabe ao advogado que supostamente teria que receber isso, comprovar de que ele não tem direito. Houve mudança, né, no status quo. É porque situação muito se econômica. falou, logo quando entrou, que agora todo mundo ia pagar custas, que virou aquele negócio, que medo, né? Porque até falaram que Sim. reduziu muito as causas naquela época. Por um A princípio tempo, a ideia né? era essa. A É. princípio a ideia era mesmo coibir, porque assim, como eu disse, a gente tem que analisar tudo dos dois lados. Tem realmente situações em que o empregado abusava do seu direito de ação. Então foi uma maneira, olha, se você entrar, existe, além da possibilidade de litigância de má-fé, pagar custas em honorário de sucumbência. Que na Justiça do Trabalho não tinha honorário de sucumbência, apenas quando a parte era assistida pelo sindicato. Então isso foi um avanço, ao meu ver, de direito processual. E nesse primeiro momento coibiu a entrada de algumas ações pelo medo, pera lá, né? E se E vier uma talvez eu não vou condenação... ganhar, eu vou né? levar, né? Talvez. E realmente foi um período de muitas incertezas e de decisões conflitantes. E nesse ponto aí eu acho que foi importante, né, a atuação do STF. A Porque, decisão. pelo menos a regra, você tem a noção né, Qual que é a regra padroniza, hoje? né? Qual é a Padroniza. regra? Porque, assim, realmente, nós temos, até no âmbito dos TRTs, né, tribunais mais que flexibilizam mais as normas, outros que não, que observam bem a formalidade ali. Quando a gente vai para o TST, as próprias turmas, às vezes, divergem entre si. Então, quando a matéria sobe para o STF, a gente tem uma decisão ali que pacifica e gera a segurança processual, né? Nos primeiros 2, 3 anos ali depois da reforma trabalhista, Nossa, nós sentimos muita insegurança do que aconteceria se pedisse, como posicionar o cliente, né? E aí vem o STF dar o direcionamento a respeito da matéria. Então, não é só de todo o mal, não. A gente tem uma grande importância dessas decisões. É o que a gente fala muito, que a jurisprudência, né? Para quem não é do direito, a jurisprudência tem justamente o papel de uniformizar, de tentar trazer um padrão, de trazer um método igual, né? Para várias, porque senão você acaba vendo situações de injustiças. Sim. Porque não teve um padrão, porque um juiz agiu de uma forma, o outro de um outro jeito. Mas é muito interessante a gente fazer essas reflexões, né, sobre o dia do trabalho, sobre a importância dessa data, a importância dos nossos direitos do trabalho. E aí eu vou passar para a última consideração de vocês, para encerrarmos a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre o dia do trabalho em si. Vocês, uma opinião pessoal, não, como vocês não vão se comprometer nessa fala. Que você considera a ideia dos direitos trabalhistas no Brasil? Como que você considera? Qual a sua opinião sobre os direitos do trabalho no Brasil? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante que tenha uma proteção, né? Como eu falei, é uma relação jurídica econômica, é uma relação economicamente desigual. E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar, né? Tem até um certo preconceito com relação a essa necessidade do que a gente chama de função tutelar do direito do trabalho. Quando você vai para a área do direito consumidor, isso é percebido com mais facilidade, né? E é o mesmo tônus, né? A mesma hipossuficiência. A mesma hipossuficiência, né? Talvez do trabalhador em situações muito, né? De passagem, situações de trabalhadores que são resgatados em regime análogo à escravidão, enfim. Então, acho que eu vejo que a legislação trabalhista ela evoluiu em muitos sentidos, né? Em outros nem tanto, mas eu acho que é muito importante que se tenha uma legislação protetiva. É importante ressaltar que legislação protetiva não é o empregado entrou na Justiça do Trabalho, ele sempre vai ganhar. O empregado sempre tem razão. Não é isso. Normas que realmente protejam essa condição de hipossuficiente. Que a gente não está falando de um contrato de trabalho onde o empresário contrata um advogado. É uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego. Existe ali a igualdade jurídica, intelectual, econômica. No caso do empregado, ele é premido pela necessidade. Então, se eu, por exemplo, vou contratar um empregado e falar, olha, eu não tenho condições de pagar o salário mínimo, você aceita? E ele está desempregado há 2 anos. É óbvio que ele vai aceitar. Essa aceitação dele foi uma aceitação válida? Claro que não, foi ditada pela necessidade. Então, por isso que não se pode adotar modelos
liberais. A gente vê muitas vezes pessoas falar dos Estados Unidos, de países ricos. É uma outra situação, né? É uma outra realidade socioeconômica, cultural. Então aqui eu vejo que há uma necessidade, também vejo uma necessidade de adequação aos padrões de produção, né, da atividade empresarial. Não se pode demonizar a atividade empresarial de maneira nenhuma, é o que carrega o país, né? Mas eu vejo que é fundamental que tenham realmente normas de proteção. Importante. Até falando dos Estados Unidos, gente, eles não, regra geral, quase todo mundo ganha por hora. Sim, não tem. Não é por dia de trabalho, não por mês. É por hora. Então é por isso que não tem a carga. Algumas situações lá também a pessoa trabalha 12, 14 horas por dia, enquanto é jovem, né? Depois aí é igual o pai do Cris, né? Do seriado. Tem 2 empregos. O pai do Cris tem que ter 2 empregos. Todo mundo odeia o Cris. Exatamente. Então são alguns pensamentos que é importante mesmo a gente trazer. E você, alegria a gente ter a Grécia aqui conosco, já advogada aí, ó. Isso é muito bom para compartilhar conosco aqui na Motivo CEDOC. de orgulho para nós, né? Motivo Menos de a minha orgulho. parte, fui professor da área de Direito do Processual do Trabalho. Mas Apesar disso, ela se tornou uma grande profissional. Tive 2 grandes professores, né? Tive excelentes professores. Fico muito lisonjeada com o convite. É realmente muito bom estar de volta. A hora que eu entrei, eu falei, nossa, que saudade que eu tava daqui. Mas eu vejo que o direito do trabalho, ele tem um problema grande por enfrentar. Ele sempre teve esse grande desafio que é equilibrar a relação de trabalho, que, como muito bem pontuado pelo professor, eu tenho muita dificuldade em visualizar a livre negociação no caso do direito do trabalho. Porque a pessoa, se está numa situação de vulnerabilidade, que é a maioria dos trabalhadores, ela vai aceitar a flexibilização de seus direitos. Então, isso já era um desafio que nós vínhamos enfrentando desde do cenário político de 2015 mais para cá. Nós temos visto esses direitos do trabalho sendo mais flexibilizados, só que nós ainda estamos vendo surgir novas modalidades de emprego ou de subtrabalho, como muitos consideram, que é o entregador, o Uber. A uberização. A uberização. Já virou até uma palavra, uberização. A uberização. Então, nós temos ainda que enfrentar os novos desafios da era digital, além dos desafios que nós já tínhamos. Então, acho que o desafio do direito do trabalho é muito grande, porque tanto tem que equilibrar as relações para que nenhuma parte fique lesada na situação e ainda olhar para as tecnologias que estão vindo e pensar o que nós vamos fazer com elas. Nossa, você já me colocou, dá para fazer outro podcast, que eu já pensei aqui, ó. Inteligência artificial. Home office, inteligência artificial, contrato, porque eu tô trabalhando aqui, mas eu trabalho para uma empresa lá de Dubai. Sim. Na área de informática tem demais isso. Então, assim, gente, tá vendo como é um assunto que vai puxando o outro, que aí a gente vai, não, agora, mas a gente tem tempo, senão daqui a pouco eu vou falar assim, acabou, corta o microfone deles. Então, gente, é uma alegria para nós, do curso de Direito, né, o professor Joy Roriz, ele é Direito de Trabalho, Processo de Trabalho e Empresarial. Então, ele fala dos dois lados, tanto do empregador como da empresa. A nossa egressa, Rafaela Goulart, que é hoje advogada trabalhista, ela me disse que já tem 10 anos que ela formou, eu não acredito, porque parece que foi ontem que eu dei aula, né? Então, é uma alegria estar aqui com vocês na nossa CEDOC Podcast, falando então sobre esse dia do trabalho, esse dia tão importante que merece a nossa reflexão. Então, fica aqui e até mais para os próximos episódios.